Elas riram do garoto simples na joalheria, até que a verdade surpreendente foi revelada. Lucas sentiu o coração disparar ao atravessar as portas de vidro daquela joalheria luxuosa nos jardins. O ambiente, repleto de brilho e glamour, contrastava brutalmente com a simplicidade do seu bairro na zona leste de São Paulo. Ao olhar em volta, ele percebeu o ar de desdém que algumas mulheres bem vestidas, agrupadas perto de uma vitrine, lhe direcionaram. Seus risos cortantes ecoaram como facadas em seu coração jovem, mas Lucas não estava ali para se deixar abalar. Ele tinha uma missão: encontrar o presente perfeito para a avó, Dona Iracema, que comemoraria seus 70 anos. Para Lucas, ela era tudo. A sabedoria e o amor dela sempre foram mais valiosos do que quaisquer bens materiais. Enquanto percorria a loja, seus olhos se demoraram em um colar de pedras azuis, que pareciam dançar sob a luz. A beleza daquela joia o fez esquecer as risadas maldosas e os olhares avaliativos que o cercavam. Ele se aproximou da vendedora, uma mulher de meia idade, que notou a sinceridade em seus olhos. Antes que pudesse perguntar o preço, as mulheres começaram a gozar de sua aparência simples, sussurrando comentários depreciativos sobre como alguém como ele jamais poderia se dar ao luxo de comprar algo ali. Cada palavra cruel parecia uma flecha, mas Lucas respirou fundo e decidiu ignorá-las. A vendedora, percebendo a determinação do jovem, decidiu agir. Esse colar não é apenas uma joia, mas possui uma história. Pertenceu a uma antiga família de São Paulo, disse ela com um sorriso acolhedor. Lucas se deixou envolver pela narrativa, e, por um momento, ele viu sua avó no lugar daquela matriarca. As palavras da vendedora despertaram nele uma conexão que ia além do físico, uma ligação que o impulsionou na busca por revelar mais sobre a joia. Ele sentia que, por trás daquela beleza, havia um pedaço da história de sua própria vida. Antes de continuar, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Ele saiu da loja e se acomodou em um café perto dali, com seu celular em mãos. A busca pela história da joia o envolveu completamente, e foi com um misto de emoção e adrenalina que Lucas fez descobertas incríveis. A matriarca daquela família era nada menos que amiga de juventude de sua avó. Um laço invisível entre eles revelava que aquele colar era mais do que um objeto caro, era a conexão de vidas que tinham se cruzado em linhas do tempo tão distantes. Quando voltou à joalheria, o nervosismo o dominava. Ele já não se sentia mais um garoto simples, mas alguém digno de estar ali, portador de uma história que exigia respeito. E ao aproximar-se das mulheres que o menosprezaram, sentiu que um novo capítulo estava prestes a ser escrito. Afinal, quem é realmente pobre? A verdadeira riqueza estava no legado que sua avó deixará para ele e que, naquele momento, seria revelado. Lucas ergueu a cabeça e, com toda a coragem que tinha, decidiu contar a conexão entre os dois mundos, agora separados apenas pelos preconceitos que ele estava prestes a desmascarar. Lucas respirou fundo, sentindo a pressão do momento aumentar. Aquelas mulheres, tão seguras de suas arrogâncias, ainda riam e cochichavam entre si. Mas a verdade que ele carregava agora era mais forte do que qualquer risada. Ele tinha uma história para contar, um elo que unia suas vidas de formas que ninguém poderia imaginar. Desculpem, mas quero compartilhar algo com vocês, começou ele, tentando manter a voz firme. Os olhares se voltaram para ele, uma mistura de curiosidade e incredulidade pairando no ar. A vendedora, percebendo a tensão, ficou um pouco mais próxima, pronta para apoiar Lucas. Esse colar que vocês veem, ele não é só uma simples joia. Ele pertenceu a uma família importante, mas antes disso, era da minha avó, Dona Iracema. A sala estava em silêncio, como se o próprio tempo tivesse hesitado em continuar. As mulheres trocaram olhares surpresos. Dona Iracema? A amiga de juventude daquela matriarca? Uma delas murmurou, enquanto outras começaram a entender a profundidade da conexão que Lucas estava estabelecendo. Sim, exatamente.
Ele se sentia mais forte agora, os rostos à sua frente começando a mudar. Ela sempre me ensinou que o que realmente importa não são as coisas que temos, mas as histórias que vivemos e as pessoas que amamos. Os sussurros se tornaram murmúrios de reflexão. Uma das mulheres, que havia sido a mais sarcástica, agora parecia palidamente envergonhada. Lucas percebeu que a coragem que havia encontrado não vinha apenas de sua história pessoal, mas do amor profundo que ele sentia por sua avó. As lembranças dela, rindo e contando histórias ao redor da mesa, o encorajavam a continuar. Quando eu vi esse colar, não vi apenas pedras azuis brilhando. Eu vi a força da minha avó, a história de uma mulher que venceu muitas dificuldades. Ele se aproximou um pouco mais, olhando diretamente nos olhos dela. Eu vi como nós todos, independente de nossas origens, temos algo valioso para contribuir, para deixar um legado. E a verdade é que todos nós passamos por momentos difíceis. Ele falava com o coração e, de repente, algo mudou. As mulheres, antes risonhas, agora estavam atentas, absorvendo cada palavra. O mais novo olhar de Lucas, cheio de paixão e sinceridade, causou um impacto profundo. Era como se ele tivesse quebrado uma barreira invisível, revelando a elas que a riqueza de uma pessoa não se mede pelo que ela tem, mas pelo que ela representa. Os murmúrios se transformaram em um silêncio respeitável e reflexivo. Ele se despediu da vendedora, agradecendo a ela por ter acreditado em sua história e, ao sair da loja, pôde sentir que havia mudado algo naquela tarde. Mas antes que pudesse deixar os jardins, uma mensagem piscou em seu celular. Era a avó: meu filho, preciso de você. Tem algo importante para te contar. O coração de Lucas disparou. O que poderia ser tão urgente, ao mesmo tempo, tão misterioso? Antes mesmo de imaginar, ele já estava correndo em direção ao próximo destino, ansioso pela revelação que mudaria tudo novamente. Afinal, na vida dele, uma conexão só trazia mais perguntas e mais surpresas. Lucas atravessou os jardins com o coração acelerado, a mensagem da avó reverberando em sua mente. O que seria tão importante que ela precisava falar pessoalmente? Cada passo parecia carregado de expectativa, e sua imaginação voava, criando cenários a cada esquina. Ao chegar à casa da avó, a velha construção de paredes amarelas estava silenciosa. Ele empurrou a porta e, ao entrar, sentiu uma mistura de familiaridade e apreensão. O cheiro do café fresco misturava-se ao aroma de bolo de cenoura, e isso trouxe um leve sorriso ao seu rosto. A dona Iracema estava na cozinha, mexendo uma panela com movimentos suaves e calmos, como se a vida ao seu redor seguisse o ritmo dos seus gestos. Lucas, meu filho! Que surpresa! Ela exclamou, despejando um pouco de café em uma xícara e se aproximando para dar um abraço apertado. O calor familiar o envolveu, e Lucas sentiu uma onda de conforto, mas a urgência em sua mente não se dissipou. Oi, avó. Recebi sua mensagem. O que aconteceu? Perguntou ele, a ansiedade transparecendo em sua voz. Ela se sentou à mesa, com um olhar que parecia carregado de segredos. Sente-se, querido. Precisamos conversar sobre algo que tenho guardado por muitos anos. Lucas puxou uma cadeira, seu estômago se contorcendo. Ele conhecia bem a expressão da avó, era a mesma que ela usava ao contar histórias que mexiam com o fundo de sua alma. É sobre a nossa família, ela começou, como se as palavras precisassem de um tempo para ganhar vida. Você sabe que seus tios e eu não falamos muito sobre o passado, mas a verdade é que existem segredos familiares que têm se escondido nas sombras. Um deles envolve aquele colar. A menção do colar fez o coração de Lucas disparar novamente. As lembranças daquela loja, das mulheres e da conexão que ele havia encontrado anteontem, retornaram com força. Mas o que ela gostaria de revelar? Aquele colar não é só uma joia, Iracema continuou, cautelosa. Ele carrega a história de uma herança que estava perdida há muito tempo. Nossas raízes estão mais profundas do que você imagina. Os olhos de Lucas se arregalaram. Herança? O que você quer dizer com isso? A avó respirou fundo e, por um momento, suas feições pareciam refletir uma vida inteira de desafios. Temos um ancestral que era muito mais do que aparentava. Um verdadeiro herói, chamado Pedro, que fez escolhas que mudaram nossos destinos.
Ele tinha um sonho que nunca pôde ser realizado por conta das adversidades, e aquele colar é um símbolo disso tudo. Mas por que você nunca me contou antes? Lucas questionou, sentindo a confusão crescer. Desvelar arquivos empoeirados da história parecia uma tarefa monumental. Sempre achei que era para você descobrir por si mesmo. Os desafios ajudam a moldar quem somos, disse a avó, suas mãos tremendo levemente. A conversa tomou um rumo emocionante, e Lucas estava perdido entre o amor por aquela mulher e a necessidade de entender quem ele era. O impacto da revelação ainda estava por vir, e uma pergunta martelava em sua mente: quais segredos mais poderiam estar ocultos nas histórias da sua família? Então, como se os pensamentos dele tivessem agido como um imã, a avó se inclinou para a frente e disse baixinho: há um outro colar, Lucas. E ele pode estar mais próximo do que você pensa, você pode precisar dele em breve. Essas palavras ecoaram na cabeça de Lucas, enquanto ele absorvia o que estava prestes a descobrir. Um novo impasse se formava, e o futuro começava a parecer muito mais do que um simples caminho, era um labirinto de segredos e verdadeiras heranças a serem desvendadas. O clima na cozinha estava carregado de expectativa. A avó de Lucas, Dona Iracema, olhava nos olhos do neto como se quisesse transmitir toda a força de sua história. A intimidade do momento trazia uma mistura doce de familiaridade e urgência. O cheiro do bolo de cenoura parecia um eco distante, à medida que a nova revelação se alojava na mente de Lucas. Um colar, outro colar, ele murmurou, processando as palavras da avó. Mas onde ele está? Iracema hesitou por um instante. Lucas, eu não sei exatamente onde ele pode estar, mas tenho certeza de que a sua busca por ele é essencial. Esse colar, ele pertence a você. Muitos anos atrás, sua família fez um pacto de proteção e esse amuleto se tornou parte de uma história que precisamos resgatar. A ideia de um colar perdido, um símbolo de proteção e herança, fazia o coração de Lucas pulsar rápido. Alguém um dia precisaria encontrá-lo. Mas a dúvida ardia em sua mente. E o que o colar pode fazer, avó? Como ele me ajudará? A avó sorriu, um sorriso terno, mas ao mesmo tempo distante. O poder de um colar não está apenas em seu material, mas na sua conexão com a verdade e a coragem. Acredito que você terá que enfrentá-los de forma ousada. O legado do seu ancestral Pedro pode ser a chave para enfrentar os desafios que estão por vir. Lucas se perdeu em pensamentos. A história se entrelaçava com seu presente de uma maneira que ele nunca havia imaginado. Ele não só teria que desvendar o mistério do colar perdido, mas também se deparar com o que realmente significava ser parte daquela família, das suas raízes. Compartilhar os valores de coragem e superação de Pedro. Avó, como posso encontrar esse colar? Ele perguntou, a emoção brotando em cada sílaba. Para onde devo ir? O olhar de Iracema se aprofundou. Você deve voltar àquela loja, meu filho. Onde tudo começou. O lugar onde você sentiu aquela conexão tão forte. As mulheres que estavam lá podem saber mais do que imaginamos. Lucas se lembrou da joalheria, do calor dos olhos das mulheres, como se soubessem algo que ele não sabia. Uma parte dele hesitava, mas outra parte estava clara como o cristal. A busca pelo colar não era apenas sobre encontrar um objeto, era sobre se conectar com a sua identidade. Era sobre coragem. Antes de ir, a avó disse, suas mãos tremendo levemente enquanto procurava algo na gaveta. Quero que você leve isso. Ela entregou a ele uma pequena caixinha, feita de madeira antiga, marcada pela passagem do tempo. Lucas abriu a caixinha cuidadosamente e viu um delicado bracelete com pequenos pendentes. Isso é meu, ele perguntou, surpreso. Um dia pode se tornar parte de sua jornada, assim como o colar. Use-o com amor e sabedoria, Iracema respondeu, seu olhar esperançoso. Enquanto Lucas alisava o bracelete, ele sentiu que uma nova história começava a se desenrolar. Ele teria que ir à joalheria novamente e enfrentar o desconhecido. Mas dentro de si, uma intensidade crescia. Não era apenas a busca por um colar perdido, mas por um sentido que transcende o tempo, o legado de sua família. Lucas respirou fundo. Ele estava prestes a dar um passo importante em sua vida. Eu vou descobrir a verdade, avó, disse ele,
com determinação no olhar. Mas enquanto ele se preparava para partilhar, uma sombra de dúvida surgiu. O que aconteceria se a verdade fosse mais difícil de enfrentar do que imaginava? Com essas questões pesando em sua mente, Lucas se despediu da avó, sentindo o peso do que estava por vir. O caminho talvez fosse longo e cheio de perguntas, mas ele estava disposto a descobrir suas raízes. E então, a pergunta mais crucial ecoou em seu coração. Ele estava pronto para desvendar o que o aguardava na joalheria? O centro da cidade pulsava com energia. Lucas caminhava decidido, cada passo mais firme do que o anterior, embora uma agitação interna o acompanhasse. Lembrava-se do olhar curioso e acolhedor das mulheres da joalheria, mas também fazia ecoar em sua cabeça algumas risadas abafadas que sentirá na última vez que estivera lá. Ao entrar na loja, o tilintar do sininho na porta parecia ecoar como um aviso, chamando a atenção. As prateleiras estavam repletas de joias que brilhavam com a luz difusa das lâmpadas, mas o que mais brilhava em seu coração era a necessidade de descobrir o que há muito tempo havia ficado oculto. Olá, bem-vindo! A voz da proprietária, Dona Elda, fez Lucas erguer a cabeça. Ela estava atrás do balcão, e seu olhar se iluminou ao vê-lo. Oi, Dona Elda. Eu voltei. Lucas hesitou, a frustração crescente dentro dele. Estou em busca de um colar que pertence à minha família, um colar de proteção. A expressão de Dona Elda mudou, de um sorriso caloroso a algo mais sério. Só você e seu coração sabem o que realmente busca, jovem. Mas talvez eu possa ajudar. Com um gesto, ela levou Lucas a uma pequena sala nos fundos, onde luzes mais suaves dançavam com as sombras. Lá, havia uma mesa coberta de desenhos e esboços de joias. No centro, uma caixa antiga, empoeirada. Este é um legado, explicou Elda. Um colar que passou por muitas mãos. Dizem que aquele que possuir o colar receberá seu poder. Mas, mais importante, sua própria verdade. As palavras de Elda o envolviam, e uma ansiedade sutil começava a se misturar com a esperança. Nós precisamos vê-lo, então. A voz de Elda se tornou mais suave. Com um gesto cuidadoso, Elda abriu a caixa. Ali dentro, entre muitas joias velhas, estava um colar. Mas não era qualquer colar, era a peça que Lucas havia sonhado. O pingente reluzia como se tivesse uma luz própria, e ao vê-lo, seu coração disparou. Era como se o colar estivesse chamando por ele. Você sente? Elda perguntou, percebendo a mudança na expressão dele. Eu sinto que você está destinado a algo maior. A coragem, a verdade. Lucas olhou para Elda, o fogo da certeza começando a arder dentro dele. Como eu posso saber se estou pronto? E se eu não for o escolhido? Elda soltou um riso suave. A dúvida não faz parte da sua verdade, meu caro. Acreditar em si mesmo requer coragem, e é isso que faz de você quem você é. Nesse momento, entrou na loja uma moça que Lucas reconheceu instantaneamente. Era Beatriz, a amiga de infância com quem ele havia perdido o contato. Lucas? O que você está fazendo aqui? Perguntou ela, com uma mistura de surpresa e curiosidade. A presença dela fez o ambiente se iluminar ainda mais. Lucas não tinha certeza se queria compartilhar aquela busca tão íntima com alguém de sua história. Mas ao mesmo tempo, havia algo reconfortante na ideia de ter Beatriz ao seu lado. Antes que ele pudesse responder, Elda olhou de Lucas para Beatriz e sorriu. Talvez essa seja a conexão que você precisa, Lucas. Lembre-se, as verdades nem sempre são o que parecem. O colar diz respeito a você, mas também àqueles que fazem parte da sua vida. Um frio na barriga e um calor no coração. Lucas sentiu sua vida estar prestes a mudar de uma forma que ele nunca imaginou. Estaria ele pronto para entender o que estava entrelaçado na história de sua família e, de alguma forma, na própria história com Beatriz? Enquanto ele pensava, Beatriz olhou para o colar, intrigada. Posso ajudar você, Lucas? Ela disse, decidida. Vamos descobrir isso juntos. Com esse novo pé na jornada, uma pergunta ainda pairava no ar. Qual verdade o colar tinha a revelar, não apenas sobre suas raízes, mas sobre o que estava por vir em seu relacionamento com Beatriz?
A luz suave da sala parecia dançar ao redor de Lucas e Beatriz enquanto eles se aproximavam da mesa, onde o colar pulsava com uma energia quase tangível. O olhar de Beatriz, entre a curiosidade e a compreensão, fazia Lucas se sentir menos sozinho. Ele não sabia ao certo até onde essa jornada os levaria, mas a presença dela tornava tudo mais suportável. Você disse que é um colar de proteção? Perguntou Beatriz, sua voz aveludada quase tocando o coração dele. Lucas assentiu, sem conseguir desviar os olhos do objeto brilhante sobre a mesa. A ideia de que algo tão pequeno pudesse carregar tanta história, tanto poder, era deslumbrante. Elda observava os jovens com um olhar compreensivo. Este colar tem uma função especial, mas também pode trazer à tona verdades ocultas. Às vezes, precisamos enfrentar o que está escondido para sermos realmente livres. Lucas sentiu um frio na espinha. E se o que estava oculto não fosse apenas sobre sua família, mas também sobre seu passado com Beatriz? Eles tinham compartilhado risos, lágrimas e segredos, mas a vida havia os afastado. Você acha que pode descobrir isso por nós? Ele perguntou, quase em um sussurro. Eu não posso fazer isso por você, respondeu Elda suavemente. Mas posso guiá-los. O colar requer um ritual de conexão. A verdade que ele revela depende da pureza do coração e do desejo de enfrentar o que está encoberto. O coração de Lucas acelerou. Ele se virou para Beatriz, buscando apoio em seus olhos. Topa? Perguntou, esboçando um sorriso nervoso. Ela assentiu, com um brilho de determinação. Ambos se aproximaram da mesa, sentindo a energia vibrar mais intensamente à medida que Elda começou a preparar o ritual. Ela ergueu as mãos, criando um círculo ao redor deles. A luz começou a mudar, quase como se as sombras da sala dançassem, criando uma atmosfera mágica. Concentrem-se no que desejam descobrir. Fechem os olhos e, ao tocarem o colar, pensem em seus anseios mais profundos, instruiu Elda, com a voz de quem fala encantamentos. Lucas sentiu a textura do colar sob seus dedos, e, ao lado dele, Beatriz fez o mesmo. Um calor intenso subiu pela espinha dele, e quando ele piscou, as imagens começaram a surgir. Flashbacks de momentos que viverá com Beatriz, risadas em tardes ensolaradas, uma promessa não cumprida de sempre estarem juntos. A conexão era palpável, e, com isso, um peso que ele havia carregado começou a se desprender. Aos poucos, as visões foram se transformando. Lucas viu-se em um momento de dor, uma discussão com seus pais sobre o futuro, a pressão de ser alguém que ele não se sentia. Ele sentiu uma parte de sua história que o oprimia. Quando a imagem mais clara de sua infância se revelou, Lucas quase se sentiu sufocado. Beatriz quebrou o silêncio, sua voz tremendo. Você está bem? Ele abriu os olhos, lutando para se recompor. Eu vi coisas que eu não queria lembrar. Medos, inseguranças. Não sei se estou pronto para isso. Ela segurou sua mão, um gesto simples, mas que trouxe uma onda de conforto. Estamos juntos nisso. Podemos enfrentar o que for, desde que possamos fazer isso lado a lado. O que Lucas não sabia é que o colar ainda guardava segredos maiores, segredos que poderiam não apenas conectar suas histórias, mas também revelar a verdade oculta nos corações deles. O caminho à frente se tornava mais nebuloso, mas a cada revelação, a tensão aumentava. Ela sussurrou, tão próxima que ele podia sentir sua respiração. E se essa coisa toda for apenas o começo? Uma nova luz brilhava nos olhos de Lucas, e ele se inclinou um pouco mais perto. Eu quero saber. Quero que saibamos juntos. Mas, enquanto eles encaravam o desconhecido, um estrondo ecoou lá fora, interrompendo aquele momento íntimo. A cidade, em sua habitual efervescência, parecia agora esconder algo mais. O que seria? Uma nova camada de mistério envolvia o colar e, com isso, a própria história deles. Qual seria a próxima verdade a se revelar? O estrondo reverberou, carregando consigo um misto de tensão e curiosidade. Lucas e Beatriz trocaram um olhar, a conexão entre eles se intensificando. O que foi isso? Lucas perguntou, seu coração acelerado. Elda pareceu perceber a inquietude dos jovens. A cidade guarda segredos,
mas não se deixem levar pelo medo. O colar abrirá portas, mas depende de vocês os passos a seguir. Suas palavras formavam um eco na mente de Lucas. Ele sentia que aquela noite estava apenas começando. Os dois se voltaram para a janela, e o que viram fez seus corações dispararem. Uma luz forte, azul e pulsante, iluminava o céu, parecendo se agitar como uma dançarina em um palco. Acho que precisamos ver isso de perto, sugeriu Beatriz, puxando Lucas pela mão, e ele a seguiu, sua coragem renovada. Ao chegarem à rua, o ar estava carregado de expectativa. A multidão olhava para cima, fascinada pela luminosidade. Algumas pessoas murmuravam entre si, enquanto outras filmavam com os celulares, como se fossem testemunhas de um fenômeno extraordinário. O que você acha que está acontecendo? Lucas perguntou, tentando ler a expressão no rosto de Beatriz, que refletia tanto medo quanto entusiasmo. Talvez esteja relacionado ao colar. Algo está para acontecer, ela respondeu, seu olhar fixo no céu. Enquanto caminham, Lucas se sentia dividido entre a aventura e a incerteza. O colar em seu bolso parecia vibrar com uma energia própria, como se estivesse chamado para algo maior. Lembrou-se das visões que tivera e do peso que começava a se dissipar, mas uma nova semente de inquietação plantava raízes em seu coração. E se essa verdade que viria fosse ainda mais difícil de enfrentar? Lucas, e se a gente for até a praça central? É mais aberto e dá para ver melhor, Beatriz sugeriu, puxando novamente sua mão. Ele assentiu, tomando coragem. Ao chegar na praça, a multidão estava quase em êxtase. Olhando em volta, Lucas percebeu rostos familiares, amigos, e até pessoas que não via há tempos. Ele viu os olhos de Elda, que agora observava de longe, como uma guardiã de mistérios. O brilho azul se intensificava, quase como se a cidade estivesse se preparando para revelar algo importante. Olhem! Alguém gritou, e todos viraram a cabeça para um ponto específico. Do céu descia uma espécie de luz que, ao tocar o chão, começava a formar figuras humanas etéreas, envoltas em um brilho suave. Lucas sentiu um arrepio. Que manifestações são essas? Ele murmurou, com a voz trêmula. As figuras começaram a se espalhar pela praça, como hologramas projetados, e logo Lucas reconheceu algumas delas. Eram pessoas de sua infância, desde amigos que não via há anos até familiares que já se foram. O cenário era surreal. Em meio à confusão de emoções, ele olhou para Beatriz. O que isso significa? Sem conseguir encontrar palavras, ela apenas apertou a mão dele mais forte. Uma das figuras se aproximou de Lucas, embora não tivesse rosto definido, havia algo naquela presença que parecia estranhamente familiar. Ele sentiu seu espírito vibrar como nunca antes. Lucas, a figura começou, mas a voz ecoava como um murmúrio distante, quase como um canto. É hora de lembrar, é hora de enfrentar. Os olhos de Lucas se encheram de lágrimas. O que ele tinha tanto medo de encarar estava ali, diante dele, esperando para ser revelado. Beatriz, percebendo a intensidade de seu olhar e a dor que ele tentava esconder, sussurrou, estamos juntos, lembra? Mas então, a luz azul mudou de tom de repente, escurecendo e distorcendo a imagem diante deles. O sentimento de pressão aumentou, e Lucas sentiu seu coração disparar novamente. O que mais temos que descobrir? Lucas perguntou, a incerteza tomando conta dele. Ela só podia olhar para ele, preocupada, enquanto a voz ecoava novamente, desta vez mais forte e clara. Prepare-se, pois a verdade que vem é mais poderosa do que você pode imaginar. Nesse momento, tudo na praça se transformou. O que aconteceria a seguir? Lucas e Beatriz estavam prestes a entrar em um território desconhecido, onde as verdades não ditas poderiam finalmente encontrar suas vozes. Que segredos o colar ainda escondia? E, mais importante, qual seria o custo para descobrir o que eles tanto desejavam? A praça estava envolta em um silêncio tenso, interrompido apenas pelos murmúrios ansiosos da multidão. O céu, antes imerso em um azul vibrante, agora escurecia, e as figuras etéreas pareciam se contorcer em danças fantasmagóricas. Lucas sentiu um frio na barriga, uma mistura de medo e curiosidade que o fazia querer gritar e correr, mas a presença de Beatriz ao seu lado o mantinha firme. Ele respirou fundo,
tentando acalmar seu coração, que pulsava como um tambor ensandecido. A figura que se aproximava tinha uma aura que misturava tristeza e sabedoria, como se carregasse as memórias de todo um passado. "Por que você me chama?" Lucas sussurrou, sua voz quase se perdendo no ar gelado da noite. A figura hesitou, os traços indistintos parecendo vacilar. "Lucas, você precisa entender quem você realmente é", murmurou, a voz ecoando mais uma vez. "Os laços que você cria, as escolhas que faz. Elas moldam não apenas seu caminho, mas também o de quem ama." Beatriz puxou mais perto, sentindo a gravidade das palavras. Ela sentiu que a corrente entre eles se tornava ainda mais poderosa, uma conexão que transcendia o medo. "Estamos prontos", ela declarou, com uma voz firme que surpreendeu até a si mesma. "Vamos descobrir a verdade." Nesse instante, a figura parecendo ganhar força. A verdade foi escondida sob máscaras e ilusões. "Prepare-se, pois o que você descobrirá pode mudar tudo." Com essas palavras, a luz azul voltou a brilhar intensamente, como um farol, e Lucas sentiu-se puxado, um ímã atraindo em direção à figura. Os rostos familiares começaram a se intensificar, e a imagem de sua avó aparecia entre eles. Ela tinha um sorriso gentil, mas seus olhos refletiam uma tristeza profunda. "Lucas, querido", ela começou, a voz embargada pela emoção. "Sempre acreditei que um dia você enfrentaria seus medos. Lembre-se, coragem não é a ausência do medo, mas a decisão de que algo é mais importante que o medo." Uma lágrima escorreu pelo rosto de Lucas. Ele se lembrou daquele dia ao lado da avó, quando ela lhe dizia para não desistir. Mas a fraqueza dentro dele se manifestava, e ele se sentia pequeno diante da grandeza do que estava prestes a encarar. "Mas como posso fazer isso?" ele perguntou, quase implorando por uma resposta. "Busque a verdade oculta. O colar que você carrega não é apenas uma joia. É um portal. Mas a verdadeira força vem de dentro de você, de sua história e suas escolhas", ela disse antes de dissipar-se na luz. Lucas olhou para Beatriz, perplexo. O peso das palavras da avó o atravessava como um raio. Era um chamado. Mas a pergunta ficou ecoando em sua mente: que verdades estavam escondidas? Ele percebeu que havia algo inexplorado, uma sombra de sua própria vida que ainda não se atrevia a encarar. "O que mais a cidade está escondendo?" ele perguntou, voltando-se para a luz pulsante. Beatriz, sentindo a mudança no ar, encarou-o de forma decidida. "Não vamos nos esconder atrás do medo, Lucas. Vamos juntos descobrir o que isso significa." A determinação em sua voz era como um combustível, alimentando a coragem que começava a surgir no peito de Lucas. A luz começou a irradiar novas imagens, fragmentos de memórias que Lucas não lembrava. E uma sensação de que algo maior estava em movimento. Era como se a cidade estivesse sussurrando segredos ao vento. "Prepare-se para o que vem, pois a verdade pode ser mais bela do que você imagina", a voz misteriosa ecoou novamente. "O que será que está revelando?" Lucas pensou, seus olhos fixos na luz, já não mais temeroso, mas ansioso por desvendar o que estava por vir. Juntos, eles se preparavam para mergulhar em um mundo de descobertas. Mas o que mais poderia se desenrolar? Teriam forças suficientes para encarar a verdade que mudaria tudo? A noite ainda não tinha acabado, e muitos segredos aguardavam. As luzes começaram a pulsar em um ritmo quase hipnotizante, e Lucas sentiu como se estivesse sendo transportado para um lugar onde o tempo não existia. Ele olhou para Beatriz, cujos olhos brilhavam com uma mistura de curiosidade e determinação. O pulsar da luz parecia rodopiar ao redor deles, revelando imagens que se desfaziam e se formavam com rapidez. "Mire sua mente na verdade", disse a figura, agora mais clara e palpável. "Ela não se esconde mais. A cidade é mais do que parece, e suas memórias têm histórias que estão entrelaçadas em cada esquina." Beatriz entrelaçou os dedos com os de Lucas, um gesto simples que carregava uma força imensa. Ela estava decidida a acompanhá-la nessa jornada, sem medo do desconhecido. "Vamos juntos. O que quer que isso seja, não vamos enfrentar sozinhos", afirmou. Então, as imagens começaram a se fixar. Lucas viu a sua infância,
momentos de alegria que vivia no colégio, brincando com os amigos, e depois as sombras que se passaram. O rosto de sua avó se misturava à cena. Ela parecia feliz, rindo junto com ele, e Lucas não conseguia evitar o sorriso que brotava em seu rosto ao lembrar aqueles dias. Porém, em sequência, o clima mudava. A imagem da escola escurecia. Ele viu uma sala de aula cheia de risadas, mas logo a percepção se transformava em cochichos. Ele recordou os olhares julgadores, os risos baixos que ecoavam quando ele falava sobre seus sonhos. Um garoto simples, que queria ser mais. A vergonha voltava, apertando seu peito como uma garra. Lucas, você precisa liberá-los, Beatriz sussurrou, como se sentisse o peso da dor que ele carregava. Essas memórias são suas, mas você não é mais aquilo. Você cresceu, e agora é hora de confrontar e transformar isso. Lucas respirou fundo. Sim, eram ecos do passado, mas precisava entender quem era naquele presente. As luzes ao redor dele brilharam com mais intensidade, como se estivessem apoiando na decisão. Os rótulos que te deram, as piadas às suas custas, isso não define quem você é, falou a figura, com uma voz que agora soava como uma bênção. O amor e a coragem podem romper qualquer barreira. Lucas olhou para Beatriz, que, com um olhar firme, não desviava a atenção da luz. Vamos, eu sei que você tem isso dentro de você, incentivou. Não deixe que o passado estrague seu futuro. E, num momento de pureza, Lucas sentiu uma onda de coragem inundar seu corpo. Ele levantou a mão e tocou delicadamente o colar que sua avó lhe deixará. A sensação era de calor e poder. Era como se o colar estivesse respondendo, vibrando com uma energia que ele ainda não conhecia. Subitamente, as imagens começaram a se intensificar. Ele viu-se mais velho, caminhando por uma cidade viva, levantando a cabeça, passando por aqueles que riem, mas agora com um sorriso que não era de vergonha, mas de compreensão. Algo novo começava a brotar. Uma nova história estava prestes a ser escrita. É isso, Lucas. É assim que você deve olhar para a vida, disse Beatriz, sua empolgação transparecendo. Você é muito mais do que as palavras e atos de outros. Mas justo quando a atmosfera parecia se iluminar, uma sombra inesperada surgiu. Uma nova figura, uma figura de festa e descontração, mas que também carregava um olhar de desprezo. Os murmúrios voltaram, e Lucas reconheceu de onde vinham. Eram rostos conhecidos, aqueles que não acreditaram nele. E agora? Como você vai lidar com isso, Lucas? O que acontece quando os mesmos que te ridicularizam voltam à sua vida? A figura questionou, fazendo o rugido da multidão ficar mais intenso. As cordas que uniam o passado ao presente estavam se apertando novamente. O coração de Lucas disparou. Ele precisava responder não só aquelas vozes, mas também a verdade que começava a descortinar. Estou pronto, ele afirmou, sua bravura crescendo. Estou pronto para confrontar isso. E assim, cercado por luz e sombras, ele percebeu que o verdadeiro desafio estava apenas começando. O que a cidade ainda ocultava? A verdade pulsava na brisa, e Lucas estava determinado a descobri-la, não só por si, mas por aqueles que ainda buscavam sua força. A jornada rumo à verdade plena o aguardava, mas o custo dessa revelação seria mais alto do que ele imaginava. Que segredos o esperavam nas próximas sombras? O clima na praça estava carregado de tensão e expectativa. Lucas sentia o peso dos olhares ao seu redor. As figuras etéreas, dançando entre luz e sombra, pareciam refletir não só seu passado, mas o futuro que ainda estava por vir. A presença de Beatriz ao seu lado era como um antídoto para as suas inseguranças. Juntos, eles estavam prontos para enfrentar o que vier. Você precisa confrontar seu passado, Lucas, a voz ressoou, desafiadora. Ele sentiu cada palavra como um chamado. Com um impulso, decidiu assumir o controle daquele momento, decifrar o que o colar realmente significava, não só para ele, mas para todos que esperavam a verdade. Eu sou mais do que as risadas e os olhares de desdém.
Sou a soma das histórias da minha família, da coragem da minha avó e da força que construí ao longo da vida, Lucas declarou, sua voz ecoando firme no ar. Os murmúrios da multidão se tornaram silêncios respeitosos. Ele estava ciente de que aquele momento era crucial. A emoção, antes sufocante, agora fluía livremente. Você está pronto, Lucas? Beatriz pensou alto, apoiando-se na força que emanava dele. Estamos juntos nisso. Sem voltar atrás. As luzes começaram a se agitar, formando padrões que pareciam interligar os destinos deles. Com um gesto decidido, Lucas estendeu a mão enquanto tocava o colar, sussurrando suas intenções mais profundas. De repente, flashes de imagem explodiram à sua frente. Momentos de sua vida, tanto alegres quanto dolorosos, flutuavam como memórias na brisa. Você não é o que os outros dizem que você é, ecoou a voz etérea, agora em uníssono com sua própria convicção. Você é a história que escolhe contar. Ele não se sentia mais pequeno, ao contrário, as lembranças eram combustível para sua coragem. Sou filho de Dona Iracema, e tenho um legado de força e amor. Vou me lembrar disso em cada pedaço dessa jornada, ele afirmou, sua confiança ressoando com a luz azul pulsante. Então, ao seu redor, as figuras começaram a materializar-se, revelando-se em rostos ausentes há muito tempo. Ele viu amigos de infância que não via há anos, membros da família que partiram e estavam agora ali, como se estivessem todos ali para apoiá-lo. As dificuldades que ele enfrentou, as dores que o marcaram, estavam entramadas em uma nova narrativa de superação. Lucas, querido. Uma voz familiar o chamou com um calor que espantava a frieza. Dona Iracema, como um anjo guardião, olhava para ele, seu matiz de sabedoria iluminando a escuridão. Você é forte, e a verdade nunca deve ser escondida, mas vivida. As emoções afloravam e Lucas percebeu que estava cercado não apenas de fantasmas, mas de apoio verdadeiro. Eram as vozes da sua vida, reconhecendo o valor que sempre habitou dentro dele. Chegou a hora de revelar a sua verdade, meu filho, disse a avó. E então, a luz azul tornou-se ofuscante, envolvendo Lucas e Beatriz em um abraço caloroso de proteção e amor. As vozes ao seu redor se uniram em uma sinfonia de esperança, e Lucas sorriu, sentindo a força pulsar através de seu corpo. Estou aqui para me reconectar com minha história e enfrentar qualquer verdade que venha. Neste momento, tudo fez sentido. A busca pelo colar não era apenas uma jornada física, mas uma travessia emocional que o levava ao fundo de sua alma. Ele tinha finalmente compreendido que o verdadeiro poder não estava na joia, mas sim na autenticidade dos laços que construíram sua vida. Quando a luz diminuiu, Lucas estava de pé, respirando fundo com um sorriso em seu rosto. Ele sabia que, assim como aquelas figuras que simbolizavam sua história, ele também era invisível àqueles que não conseguiam ver o que realmente importava, o amor e a coragem. Vamos, disse Beatriz, seu olhar repleto de brilho. É hora de sair e mostrar ao mundo quem você realmente é. Eles saíram juntos da praça, de mãos dadas, prontos para enfrentar o que viria pela frente. Era uma nova história que começava, não apenas para Lucas, mas para todos ao seu redor. O céu se iluminou novamente e a cidade parecia renascer, com novos segredos ainda por descobrir, mas agora, ele estava pronto para qualquer desafio. E naquele instante, Lucas sabia, a vida é um legado, uma história que devemos contar com dedicação e coragem. Ele estava preparado não só para desenterrar seu passado, mas para moldar seu futuro com amor. E então, como uma última mensagem da vida que ainda estava por vir, uma onda de alegria o envolveu. Ele era amado, ele era forte, acima de tudo, ele era livre. Agora é a sua vez. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajude a espalhar essa mensagem poderosa. Comente suas reações e teorias sobre a história. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Esse é o momento de mostrar seu apoio.